e aí você ganha o selo, né? Então aqui são os selos que eram utilizados na produção integrada de frutos. Então vocês observam que para cada cultura tinha um selo, o selo da banana, do caju, da manga, da uva, ou seja, isso virou, para cada cultura tinha um selo específico que ia após a pessoa conseguir a certificação, né? E o que aconteceu? Se vocês observarem, a quantidade de selo da produção integrada de frutas virou, na verdade, uma salada de frutas, porque tinha um selo para cada cultura. Então isso virou uma confusão muito grande e até um custo elevado na hora das impressões. Então foi feita uma segunda versão do selo, mais simples, que seria a Produção Integrada Brasil, Produção Integrada Agropecuária, e não especificava qual fruta que era. Né? A fruta era a fruta que o selo estava colado. Então, se o selo tivesse colado na manga, era produção integrada de manga. Se tivesse na uva, era produção integrada de uva. Né? E vocês observem que no selo, ele tem a chancela ali do Inmetro e tem esse OAC. Esse OAC chama Organismo de Avaliação da Conformidade, que é a certificadora, né, que está atestando o processo, e o nome do Ministério da Agricultura. Essa questão da certificação eu vou falar um pouquinho mais para frente. O que aconteceu? Como eu falei no início, a produção integrada ela foi para frutas, porque tudo começou com a produção de maçã, por causa da demanda de exportação dos produtores de maçã do Rio Grande do Sul. Com o crescimento do programa e com o programa tendo um reconhecimento e um sucesso, as outras cadeias produtivas, arroz, feijão, batata, tomate, olerícolas, ou seja, as outras culturas e até a parte pecuária, né, produção de leite, produção de ovino caprino, todos eles também quiseram entrar dentro do processo de produção integrada. Então saiu-se da produção integrada de frutas para a produção integrada agropecuária, ou seja, envolvendo todas as cadeias produtivas que quiserem entrar no processo, né, mantendo o nome aí de IPI Brasil. E para isso foi necessário uma nova regulamentação, ou seja, um novo marco legal. Então aquela instrução normativa lá de 2011, que era específica para frutas, ela teve que ser alterada. Então em 2010 mudou-se as diretrizes gerais da produção integrada, que deixou de ser apenas para fruta e passou a ser para qualquer cadeia produtiva, seja ela agrícola ou pecuária. Foi feita essa instrução normativa número 27, que traz essas novas diretrizes. E com isso também houve necessidade de criar-se uma nova portaria do Inmetro, ou seja, a portaria do Inmetro de 2002, ela era apenas para frutas, ela regulamentava apenas a questão da produção integrada de frutas. Agora não, ela já regulamenta qualquer cadeia produtiva agrícola ou pecuária. Então também houve a necessidade de mudar o instrumento que atesta a avaliação da conformidade pelo Inmetro, né? E também da mesma forma, para cada produto tem que sim que ter as normas técnicas específicas, né? Com as práticas agrícolas obrigatórias, as recomendadas e aquilo que é proibido. Então dentro das normas técnicas tem as práticas que são obrigatórias, tem que ser feitas, senão não é certificado. Tem aquelas que são recomendadas, que se o produtor faz, melhora a condição dele para certificação, e tem as proibidas, que não pode ser feito em hipótese alguma, e se o produtor fizer, ele certamente não ganhará a certificação, né? E com isso, com essa nova instrução normativa, que ampliou as diretrizes da produção integrada de fruta para as demais cadeias produtivas, né, inclusive a cadeia pecuária, né, houve também uma mudança no selo. Aquele selo de produção integrada de frutas, também houve uma mudança com esse novo marco referencial, né? Isso foi feito esse novo selo agora, que estabelece o Brasil certificado, ou seja, nós saímos da produção integrada de frutas para a produção integrada agropecuária e mudou-se o selo também. Então o selo ficou com essa nova cara, né, de Brasil certificado, e também tem o nome da certificadora, que é a OAC, e do Inmetro, que é o acreditador nacional, para garantir que esse selo realmente, que esse produto certificado realmente cumpriu todos os requisitos das normas exigidas na avaliação da conformidade,
né? Bom, e esse aí só um detalhe do selo, né? A versão atual do selo da produção integrada. Cabe destacar que essa é uma certificação oficial do Brasil, né? Para produtos agropecuários. Além desse selo da produção integrada, a gente tem o selo dos orgânicos, são os dois selos oficiais do Brasil, acreditados pelo Inmetro. Então, o selo é o Brasil Certificado, Agricultura de Qualidade ou Pecuária de Qualidade. E aí vem o nome do Organismo de Avaliação da Conformidade, que é o OAC, e a chancela do Inmetro. Então, isso é uma certificação oficial do governo brasileiro. E aonde que isso é importante, porque que ele é oficial? Onde que eu vou destrinchar um pouquinho para vocês entenderem isso, que é importante. Essa certificação da produção integrada, que a gente chama de certificação por auditoria. O que é uma certificação por auditoria? É uma certificação em que a avaliação da conformidade, pela qual a garantia da qualidade do produto, obtida em determinada unidade da produção, é dada por uma terceira parte, não envolvida no processo produtivo, ou seja, a certificadora. Então, a certificadora ele é um organismo que não faz parte do sistema produtivo, ela não participa, ela não dá assistência técnica, ela não orienta, ela só vai lá auditar a sua propriedade. Então, ela vai pegar o seu caderno de campo e vai estudar, vai no campo ver se aquilo que você diz que está no caderno foi realmente feito, né? E se tiver cumprido todas as etapas, ela vai te dar o direito à certificação e o direito a usar o selo. Então, a certificadora, como nós falamos, é um organismo de avaliação da conformidade, que a gente chama de OAC, que inspeciona as condições técnicas, sociais e ambientais da unidade de produção e verifica se estão de acordo com as exigências das normas técnicas específicas do produto, a ser certificado com a chancela da produção integrada. Então, a certificadora, chegando na sua propriedade, verificando que você cumpriu todos os processos, que você cumpriu todas as normas técnicas determinadas pela cultura, né, determinadas para a cultura, ele te dá a chancela da produção integrada e você ganha o direito de utilizar o selo, né? E quais são os componentes dessa certificação por auditoria? É importante a gente entender isso. Primeiro componente é o acreditador. O que é o acreditador? No nosso caso, o acreditador é o Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial. É ele que vai dizer se aquela certificadora, se aquele organismo de avaliação da conformidade tem condições de ser uma certificadora, tem condições de fazer a avaliação da conformidade e no final conceder um selo para aquele produto. E aonde que ela estabelece tudo isso? Como nós falamos ali anteriormente, o Inmetro faz as portarias. Então, nessa portaria do Inmetro 443, ela traz os requisitos de avaliação da conformidade. Ou seja, o que é esses requisitos de avaliação da conformidade? É um documento orientativo com as exigências técnicas e com a forma com que o organismo acreditado deverá atuar na avaliação do cumprimento do processo de avaliação da conformidade da produção integrada agropecuária. Ou seja, o Inmetro que vai dizer se aquela empresa, aquela certificadora, tem condições de ser certificadora. Então, ele vai olhar o corpo técnico, ele vai ver se os técnicos são capacitados, se os técnicos são treinados para fazer aquele processo, se eles têm condições de fazer aquelas avaliações e dizer como deve ser a atuação, qual a forma de atuar, o que eles têm que verificar, que eles têm que observar as normas técnicas, ou seja, tudo aquilo está estabelecido nesse regulamento. Então, a empresa que quiser ser uma certificadora, primeira coisa de produção integrada ou até dos orgânicos, primeira coisa, ela tem que procurar o Inmetro e se credenciar junto ao Inmetro. Aí o Inmetro vai fazer uma avaliação dessa certificadora e vai dizer se ela tem condições ou não de ser uma certificadora, né? Tendo condições, esse organismo de avaliação da conformidade, que é o segundo componente, credenciado pelo Inmetro, ele é reconhecido como competente para implementar as atividades do sistema de avaliação da conformidade. Ou seja, essa certificadora de terceira parte, após ela acreditada, ela ganha o direito de fazer essa certificação, de fazer essa avaliação. E ela é responsável
pela emissão do certificado de conformidade do produto. E esse certificado de conformidade vai dar direito a utilizar o selo. Então, como é que é o processo? A empresa que quer ser certificadora, ela tem que se credenciar junto ao Inmetro, que é o órgão acreditador, é ele que vai dizer que aquela empresa tem condição de ser certificadora, e tendo essa chancela do Inmetro, ele passa a ser uma certificadora de terceira parte e é responsável por fazer essa avaliação em nível de campo do produto a ser certificado. Então são três componentes: o acreditador, que é o Inmetro, o organismo de avaliação da conformidade, que é a certificadora, e o produto a ser certificado, que já tem que estar com as suas normas técnicas estabelecidas, ou seja, para ser um produto que tem a possibilidade de ser certificado, ele já tem que ter as normas técnicas estabelecidas e definidas para que a certificadora possa fazer a avaliação. Né? E o que é a acreditação? Só para vocês entenderem um pouco mais. Então, o organismo autorizado a fazer a acreditação, no nosso caso, o acreditador, é o Inmetro. Então, o Inmetro reconhece a competência de um organismo de avaliação da conformidade, de uma certificadora, e fala: você tem competência técnica, você tem conhecimento, você tem condições físicas, logísticas de fazer a certificação. Então, ele reconhece a competência e, a partir daí, esse organismo, a certificadora, esse organismo de avaliação da conformidade, ele está credenciado para fazer as tarefas específicas, que são avaliar a conformidade da produção integrada através das normas técnicas específicas de cada produto. Então, o Inmetro acredita, né? Ele é o acreditador, ele reconhece a competência do organismo de avaliação da conformidade, que é a certificadora, e a certificadora pode ir no campo e avaliar se o produtor está cumprindo todas as etapas e, com isso, ganhar o selo.